Fala galera, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Altisverso. Eu sou o João Paulo e quero te convidar a partilhar comigo uma nova experiência desse universo diferente. Bora lá? Primeiramente hoje, gente, eu gostaria de falar sobre a importância de divulgar esse vídeo, divulgar o canal, de partilhar nas mídias sociais. Eu pedi para bastante gente, mas eu gostaria de deixar bem claro o porquê que eu estou pedindo isso. Bom, a minha intenção, claro, ajudar o meu filho, a minha família, mas a maior intenção de todas é chegar a informação às pessoas que não têm, às pessoas que precisam, que estão passando ou vão passar pelo que eu já passei. Ou até pelas pessoas que passaram, para confortar e saber que realmente, cara, todo mundo passa por aquilo que é difícil mesmo e dá aquele ânimo para continuar a batalha. Mas hoje, o mundo que a gente vive, todo mundo conhece, né, que muitas vezes uma coisa que não tem qualidade, uma sacanagem, uma coisa assim que banal, explode na internet. E muitas vezes não é o caso do vídeo que eu vou trazer aqui. Eu vou trazer informação correta, coisas cotidianas de que acontecem com quem tem autismo, para partilhar uma coisa boa, buscando algo bom. Então muitas vezes não dá like, não dá mídia necessária para explodir. Então assim, o meu foco é ajudar. Então se a gente partilhar, a informação vai chegar a quem precisa e eu vou estar contente e essa pessoa vai ser ajudada. Então por favor, galera, vamos partilhar, vamos compartilhar nas mídias sociais, Instagram, Facebook, o que você puder ajudar aí para a gente poder abraçar a maior quantidade de pessoas e abraçar a causa de verdade, valeu? Agora então vamos ao foco desse segundo vídeo, que é como a gente realmente descobriu que o nosso filho era autista, o que você pode fazer, o que a gente fez e quais foram as nossas dificuldades. Para você que tem dúvida, ou tem algum parente, ou é professor, ou quer informar alguém, ou tá vendo alguma coisa diferente em alguma criança, que você pode fazer para tirar essa dúvida e confirmar realmente se essa criança é autista, ou se ela precisa ser acompanhada melhor. Enfim, o que a gente passou e que eu posso partilhar com vocês, para que vocês não deem tanto murro em ponta de faca, percam o tempo do seu filho, que ele vale mais do que tudo. O Marco Aurélio, até 1 ano de idade, teve um desenvolvimento totalmente igual a qualquer outra criança. Olhava para os olhos, brincava, sorria, olhava para a foto, tudo. Não gostava muito de brinquedos desde quando era pequenininho. Mas isso daí era bem pequeno para se prestar atenção na época. E nós não tínhamos informação nenhuma, muito inexperientes. Eu com 24 anos, a Aline com 25, então muito novos. Passou despercebido isso. Mas assim, fora isso, ele desenvolveu muito bem, andou muito rápido, de desenho na televisão, bastante. Não dava para perceber nada de diferente até aí. Mas depois de um tempo, eu acho que com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, até um pouquinho antes, ele começou a fazer um olhar um pouquinho diferente. Ele olhava assim, ó, pra cima. Parecia, era até bonitinho de ver. Isso daí incomoda, isso daí atrapalha muito também. Achar que é bonitinho, gente. Alguma coisa diferente da criança, se for muito corriqueiro, passa de bonitinho a preocupante. Então vamos se atentar a isso, que a gente não teve essa experiência na época para perceber. Mas enfim, ele começou a olhar pra cima. Era tão bonitinho. Beleza. Mas a partir do tempo começou a ficar mais corriqueiro. E ele começou a olhar menos nos nossos olhos, começou a se assustar mais fácil com as coisas, começou a rodar a rodinha de carro, rodar bola, e começou a ficar diferente. Fomos ao primeiro neuro com o Marco Aurélio e fez uma bateria de exames. E o neuro constatou que era o jeitinho dele, que esse olharzinho era o jeitinho dele. E nós acreditamos até 1 ano e meio, como ficou cada vez mais difícil. A gente começou a ver outras coisas que a gente já tinha até relatado para o neuro, mas era o jeitinho dele. E um dia, às 2 horas da manhã, a minha esposa chega desesperada, chorando, pula na cama, chorando, desesperada, e fala: olha, o Marco Aurélio é autista. E me mostrou um vídeo, e realmente tudo se encaixou, e daí, cara, não tinha mais dúvidas. Então voltamos ao mesmo neuro que tinha falado que era o jeitinho do Marco Aurélio.
E ele olhou pra gente, daí ele descobriu o autismo. Olha, quando a gente já chegou e falou o que era, né? Ele descobriu o autismo. Falou, você tem que se acostumar com a ideia, o seu filho realmente é autista e pode ser que ele nunca fale, porque a gente até então tinha indagado para ele, o nosso filho não fala direito, fala muito pouco, pouquinha coisa, gol e tal. Ele falou, pode ser que ele nunca fale. O principal da primeira consulta ele não falou, que seu filho tem 1 ano e pouco, ele fala, mas eu não tinha essa informação nesse momento. Beleza. E falou que a gente tinha que se acostumar com a ideia que talvez ele nunca falasse e já começar a pensar em procurar algum lugar especializado para deixar o nosso filho. Esse péssimo profissional, o primeiro profissional que passou pelo Marco Aurélio, atende até hoje na minha região. Minha vontade era acabar com a carreira dele hoje, porque ele está errando demais e acabando com o tempo de muitas crianças, mas eu não posso, infelizmente eu não posso. Mas ele me deixou um aprendizado que é o mais importante desse vídeo de hoje, que eu vou passar para vocês. Procure saber quem é o profissional que você está levando seu filho. Ah, isso é fácil. Não. Procure saber realmente. Vai atrás, procura o nome, procura saber onde ele estudou, o que ele fez, quais são as especializações dele. Porque quando eu voltei na sala daquele profissional que errou no laudo do Marco Aurélio inicial, o documento mais atual que ele tinha era de 1983. Eu nem nascido não era em 1983. Então, gente, esse profissional não estava apto para diagnosticar o meu filho, porque ele está muito desatualizado. Então, o mais importante é o tempo do seu filho. Então, se você acha que ele é autista, procure profissionais que sejam especializados nisso. Se você acha que ele é TDAH, procure saber profissionais que sejam especializados nisso. Se o seu filho é síndrome de Down, vai no profissional especializado nisso. Se você tiver alguma dúvida, vem aqui, vai ali nos comentários que eu posso te indicar. Depois do primeiro neuro, acabou o sofrimento, levamos para o segundo, que nos passou a real condição do nosso filho. Levamos ao Dr. Clay, em Arapongas, e ele passou a real condição do Marco Aurélio. Ele era sim autista, mas ele estava com o cognitivo preservado, ele precisava do tratamento adequado, mas que ele com certeza iria falar e ia se desenvolver. Isso é um profissional capacitado, é um profissional atualizado, é o profissional que o seu filho precisa. Então, a partir desse momento, o nosso sol voltou a brilhar. Pessoal, uma dica muito bacana e que é muito importante para o acompanhamento de nossas crianças é que a gente nunca deixe de buscar o melhor para eles. Então, o acompanhamento a um neuropediatra bom, responsável e atualizado é muito importante. Mas a gente não precisa parar por aí. Sempre esteja procurando, buscando novos profissionais e levando o seu filho. Porque você pode ter novas ideias, novas formas de vista de outros profissionais que pode agregar na vida do seu filho. Claro que é bom ele ter alguém que acompanhe periodicamente, mas é sempre bom estar procurando outros profissionais. Hoje eu fiz as contas, nosso menino já passou por 8 profissionais, 8 pediatras. Sendo esses 6 neuropediatras e 2 pediatras, mas com boas indicações. Então é uma dica bacana que eu deixei para vocês. Sempre está procurando novos profissionais, novas formas de tratamento e levando. Eu, como já disse no primeiro vídeo, não tenho muita condição financeira. Mas se eu sei de um novo profissional e estou precisando de uma ideia muitas vezes, eu vejo o valor, óbvio, mas se for próximo daquilo que eu já ia gastar em um neuro que eu já levo, eu vou muitas vezes para conhecer, para ver a linha de raciocínio dele e para ver se ele pode agregar em alguma coisa na vida do meu menino. Uma coisa muito importante e que vai soar de uma maneira meio estranha para vocês, mas que vai fazer toda a diferença para você saber se o seu filho é autista ou não, é reparar no filho dos outros. Bom, por que reparar no filho dos outros? Se alguém tivesse me falado isso, com certeza eu teria descoberto antes que o Marco Aurélio tinha autismo. Mas a gente é criado muitas vezes, bom, eu sou do interior, né?
aquele negócio, para de reparar, menino. Ai, que coisa chata, reparar nas coisas. Beleza. Mas para você que tem um filho, você notou alguma coisa diferente, é de suma importância que você repare no filho dos outros. Então, se você tem alguma dúvida do seu filho, está vendo alguma coisa diferente, e tem um amigo, um parente, alguém que tem uma criança da mesma idade, repara, pega aquela criança no colo, conversa com ela, levanta ela, cheira ela, pega o pé dela, ó, faz vira ela dos avessos, mas olha para ver o que ela tem de diferente com o seu filho. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo, porque a criança tem fases de desenvolvimento que ela tem que suprir, que ela tem que sanar. Então, se ela tem uma outra criança da idade dela totalmente diferente e você vê que o seu está aquém daquela criança, claro, existem crianças que são muito despontadas, mas aí você coloca uma média. Bom, meu filho tem 1 ano e meio. Todas as outras crianças, eu conheço mais 10 crianças de 1 ano e meio, todas elas estão falando, estão andando, estão brincando, e o meu filho não. Ué, alguma coisa tem aí. Então, vamos reparar nos filhos dos outros. Vamos reparar nas outras crianças. O que nós precisamos observar nas crianças? A criança precisa apontar. Quando ela começa a buscar a comunicação, ali com 6 meses, 7 meses, ali que ela começa a buscar a comunicação com você, ela precisa apontar. O dá aquilo, dá. Ela aponta para o que ela quer. A criança precisa ter contato visual. Ela precisa olhar, buscar os seus olhos para buscar a comunicação. Quando ela te busca para se comunicar, ela tem que olhar nos seus olhos. A criança precisa falar. 1 ano para frente, tem criança que antes disso já está falando, mas com 1 ano ela tem que estar falando pelo menos várias palavras, não precisa estar formando frases, mas palavras ela tem que falar. A bola, uau, uau, papá, papai, mamãe, vovó, ela tem que falar. Não 1, 2 palavras só. Fique muito atento a isso, 1, 2 palavras só não. 1 ano, 1 ano e meio, a criança tem que estar falando bastante coisa. A criança precisa se interessar por brinquedos. Estimule o seu filho com brinquedos, mas ele tem que se interessar por brinquedos e tem que desenvolver várias formas de brincar com o brinquedo. E fique muito atentos a bola e carrinho. A bola e o carrinho não serve só para girar a rodinha, nem a bola só para girar não, viu? Esse foi um erro nosso. Olhar fixo por muito tempo em um mesmo local. Isso não é comum em ser humano nenhum. Se o seu filho fica parado observando a mesma coisa por muito tempo, passou de 20 segundos ali parado, estatizado, isso não é normal. Usar roupas. Eu sei que as crianças não gostam muito de usar roupa, principalmente quando tá calor. E eles muitas vezes não tem muito frio. Mas se o seu filho faz escândalo demais, chora demais, se desespera, que você vê que é um desespero para ele usar roupa, calçado, fica atento que também é um sinal bem preocupante. Seletividade alimentar. Se o seu filho comia bem, comia papinha, comia de tudo, e agora ele quer comer só um tipo de coisa, só crocante, só mole, só arroz em cubinho, como era o Marco Aurélio, isso é bem preocupante. Sono. Se o seu filho não dorme, já é preocupante, porque criança tem que dormir. O Marco Aurélio dormia muito bem até 1 ano, 1 ano e meio, e depois começou a ter muita dificuldade de dormir. E dormir é muito importante, principalmente quando a criança é pequena, faz parte do desenvolvimento dela. Na verdade, eles passam mais tempo dormindo do que acordados. Não querer se socializar com ninguém. Desde bebezinho, se a criança não quiser ir no colo de ninguém, mas for aquela coisa desesperadora que você vê que a criança é desesperada, que ela só aceita a mãe, o pai e as pessoas mais próximas, isso é muito alarmante, porque o ser humano busca a socialização. Claro que a criança tem medo, prefere o pai e a mãe, mas aquela criança que não aceita de maneira nenhuma, que você vê que ela está desesperada, isso é muito preocupante. E é isso aí, muito obrigado por terem assistido esse segundo vídeo, espero que vocês gostem, fiquem muito atentos às informações que eu passei aqui, que são muito importantes e todas elas eu não tinha quando eu precisei. Vamos ajudar a divulgar o canal, por favor, para a informação chegar. Espero que possa ajudar realmente as pessoas. Vamos nos inscrever no canal também, dar um joinha, ativa o sininho para quando chegar o outro vídeo. E um beijo do fofo. Fui! Inscreva no nosso canal E dá um joinha.
Johnny.